Olá pessoal, estamos aqui de novo reunidos para mais uma videoaula do nosso canal. Então, após a vinheta, começaremos a nossa aula. Nessa videoaula, nós vamos falar de revisão e aprofundamento, expoentes radicais. Pessoal, eu abordei umas aulas anteriores a respeito de raízes. Agora nós vamos aprofundar esse conteúdo, ok? Até agora vimos potências cujos expoentes eram números inteiros. E se o expoente for um número radical, vocês já pensaram nisso? Então nós vamos abordar dessa forma agora. Então lá, por exemplo, qual é o significado de 7 elevado a meio? Ou 1 sobre 2. E de 2,8 elevado a 3 quartos, e 16 elevado a 0,25 ou 25 centésimos. Os expoentes racionais realizam ou relacionam a potenciação e a radicação da seguinte maneira. Então vamos lá. Se um número positivo m e n são números naturais diferentes de zero, então vocês podem ver que eu coloquei aqui o sinal de raiz, né? E coloquei todas as partes que tem. Então você tem o índice, no nosso caso é 3. Você tem o radical, que é o símbolo. Se o radicando que é a raiz que nós vamos calcular, e o z é a raiz praticamente calculado. Então, e sempre dá essas confusões. Então tá aqui, CA é um número positivo e MN são números naturais diferentes de zero. Então, quando o aluno vê essa forma aí, A elevado a M sobre N, e aí tem lá raiz enésima de A elevado a M, então ele faz um sentido, depois ele faz ao contrário. E aí os alunos falam assim, professor, eu vou confundir, então eu vou falar assim, vocês pensam da seguinte forma. Quem está do lado de fora, no caso seria o que? O índice. Ele é o que? Está lá na fração, ele vai assumir o lugar de denominador. E quem está por dentro, ou seja, o expoente do radicando, ele vai ser o papel de numerador. Então eu até brinco, quem está por fora está por baixo, e quem está por dentro está por cima. Começa a gravar esse tipo de comentário, né? Que vocês logo já vão decorar esse negócio, ok? Veja um exemplo. Porque tomamos base positiva. Então vamos lá. Menos 2 elevado a 3 quartos é igual a raiz quarta de menos 2 ao cubo. Como menos 2 elevado ao cubo é um número negativo, essa raiz não é um número real, ok? E aí, enfim, as potências de bases positivas e expoentes racionais podem ser escritas na forma de radical. E os radicais podem ser escritos na forma de potência com expoente racional. Veja os exemplos. Então você tem lá 7 elevado a meio, então é raiz quadrada de 7, né? Sobre 1, tá lá o 7 sobre 1. E aí depois aí definindo, né? Raiz quadrada de 7. 2,8 elevado a 3 quartos. Então é raiz quarta de 2,8 ao cubo. 16 elevado a 0,25, que é 16 elevado a 1 quarto. E a raiz quarta é 16 elevado a 1, que é a raiz quarta de 16, ok? Mais exemplos. A raiz quadrada de 5 é igual a 5 elevado a meio. Raiz cúbica de 4 ao quadrado é igual a 4 elevado a 2 terços. E a raiz quinta de 2 elevado a 7 é igual a 2 elevado a 7 quintos. O que eu falei? Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Está bem explicado isso aí. Depois vocês podem até escrever essa informação aí que eu falei, ok? Propriedades dos radicais. Eu vou falar para vocês assim, se liga nas propriedades, tá? Porque quando vocês se ligam nas propriedades, vocês vão conseguir resolver um monte de exercício, porque todas as vezes usa um tipo de propriedade. Então vamos lá. Primeira propriedade, sem fazer cálculo, Márcio escreveu em seu caderno: elevar a quinta potência e extrair a raiz quinta são operações inversas. Acompanhe. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a 5 elevado a meio,
que é igual a 5 elevado a 1, que é igual a 5. Raiz cúbica de 7 ao cubo é 7 elevado a 3 terços, que é igual a 7 elevado a 1, que é igual a 7. Raiz sexta de 3 elevado a sexta é igual a 3 elevado a 6 sobre 6, que é igual a 3 elevado a 1, que é igual a 3. Veja como escrevemos de forma geral dessas propriedades. Então fica assim: se um número positivo n é um número natural, diferente de zero, raiz enésima de a elevado a n é igual a a. Atenção, vamos lá. Cuidado com base negativa do radicando. Veja um exemplo do que se a base for negativo e o índice for par. Então o que aconteceu aqui? Desculpa correr. O que aconteceu? Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 9. Nesse caso, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é diferente de menos 3. Presta atenção nisso, tá? Porque nós sabemos que, pela regra de sinal, menos 3 vezes menos 3, que é o que está colocado aí, dá o quê? Menos vezes menos dá mais. Então, ficou lá 3. E nesse caso de baixo não pode falar que é menos 3 porque é diferente, tá ok? 3 é diferente de menos 3, tá certo? Essa propriedade pode ser útil no cálculo de raiz. Veja, para calcular raiz quarta de 625, o Rogério fatorou 625. Gente, não pode esquecer, viu? Assistir as aulas de fatoração lá, quem não lembrar. Então vamos lá, 625 fatorado é igual a 5 à quarta. Depois fez raiz quarta de 625, né, que foi igual a 5. Mais uma aí. Para descobrir a medida do lado do quadrado de 576 centímetros quadrados, Patrícia fez L ao quadrado igual a 576, né? Aí fez o que? A operação inversa da potência, que é a raiz quadrada. Quando ela foi fazer isso, ela fez o que? Fatorou 576 e chegou lá, 576 é igual a 2 elevado a sexta vezes 3 ao quadrado. Feitos os devidos cálculos, ela chegou lá que o lado é 24 centímetros, ok? Segunda propriedade. Escrever uma raiz quinta de 2 elevado a terceira na forma de potência. Achamos uma fração equivalente a 3 quintos que tem o denominador 10. Escrever uma potência na forma de radical. Outra vez está resolvida a questão. Então ficou assim, ó. O que ele fez? Ele pegou 3 quintos, multiplicou por 2 o numerador e multiplicou por 2 o denominador. E chegou na denominador 10. Então ficou lá. Assim, raiz quadrada, raiz quinta de 2 à terceira é igual a 2 elevado a 3 quintos. Foi fazendo as passagens, né? Ele fez a multiplicação, então chegou 2 elevado a 6 décimos. Então ficou raiz décima de 2 elevado a sexta, ok? Então foi essas passagens que ele fez, usou as propriedades aí, essa propriedade aí, tá ok? E olha como ficou na prática. Ficou raiz quinta de 2 à terceira, 5 vezes 2 dá 10, foi o novo índice. Depois 3 vezes 2 deu 6, foi o novo expoente do 2, ok? Para outro exemplo, a mesma coisa, tá certo? Então fica assim. Usamos frações equivalentes para escrever o radical numa forma mais simples. Podemos registrar o procedimento acima de uma forma mais curta, ok? Então tá aí, de uma forma mais curta, você tem lá 8 dividido por 2, tá? Que deu o índice 4, e 6 dividido por 2, que deu o expoente 3. Veja outro exemplo, mesma coisa foi feito lá, né? 10 dividido por 5, que deu 2, a gente não vai colocar o índice 2, que é raiz quadrada, tá? E 5 dividido por 5 dá 1, então ficou só o 7. Então a raiz quadrada de 7, ok? E vem isso aí. Quando multiplicamos ou dividimos o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número natural diferente de zero, obtemos radicais equivalentes ao primeiro. Fica essa parte aí da propriedade, tá? Não pode esquecer. Por isso que eu falo, se liga nas propriedades, que elas são muito importantes para a gente estar resolvendo situações e problemas, ok? Descobrindo mais propriedades dos radicais. Terceira propriedade. Sabemos que a raiz quadrada de 25 vezes 4 é igual a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Também sabemos que raiz quadrada de 25 é 5 e raiz quadrada de 4 é 2. 25. Raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 4 é igual a 5 vezes 2, que é igual a 10. Então,
Raiz quadrada de 25 vezes 4 é igual a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 4. Ok? O que observamos nesse exemplo pode ser generalizado. Acompanhe. Tomemos os números positivos a e b e o número natural n diferente de zero. Raiz enésima de a vezes b é igual a vezes b elevado a 1 sobre n. E separamos com a elevado a 1 sobre n vezes b elevado a 1 sobre n. E aí ficou raiz enésima de a vezes raiz enésima de b. Ou seja, usando a notação de potência do expoente racional, para os radicais e as propriedades da potência, mostramos que a raiz enésima de a vezes b é raiz de um produto. E a raiz de enésima de a vezes a raiz enésima de b é produto de raiz. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores desse produto. Ok? Aplicando essa propriedade, chegaremos a um resultado importante. Então, você tem lá, do jeito que eu fiz aí, né? E, resumindo tudo, você vê que, de modo geral, a raiz enésima de a elevado a m é igual a raiz enésima de a elevado a m. Ok? Quarta propriedade. Observe agora. Então tá. Raiz quadrada de 36 dividido por 4 é igual a raiz quadrada de 9 que é igual a 3. E aí ele separou raiz quadrada de 36 dividido por raiz quadrada de 4, que dá 6 dividido por 2 igual a 3. Ok? Então, raiz quadrada de 36 dividido por 4 é igual a raiz quadrada de 36 dividido por 4, mas separado. Você pode ver que tem dois radicais. Sendo a e b números positivos e n um número natural diferente de zero. Então, a raiz enésima de a dividido por b é igual a dividido por b elevado a 1 sobre n. E aí separa, isso ficou a elevado a 1 sobre n dividido por b elevado a 1 sobre n, que é igual a raiz enésima de a dividido pela raiz enésima de b, ou seja, a raiz de um quociente de raiz. A raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes do dividendo do divisor. Ok? Escreva sobre forma de única raiz. Então você tem lá, letra A, raiz cúbica, raiz quarta de quinta. Então você fez aqui 3 vezes 4, 12. Então ficou o índice 12. Então, raiz décima segunda de 5. Depois aí você tem raiz quinta e raiz cúbica de 2. Então ficou 3 vezes 5, 15. Raiz décima quinta de 2. E aí vocês podem ver que teve mais exemplos. O exemplo D é um exemplo que muitas vezes muitos alunos olham e não entendem. Mas ali você tem só os símbolos do radical, né? Então você tem lá raiz vezes raiz de 5. Então você fez 2 vezes 2 vezes 2, que é 2. A terceira, que é 8, então ficou a raiz oitava de 5, ok? Para calcular a raiz quadrada de 2100, podemos fazer raiz 121 vezes raiz de 100, que é igual a raiz quadrada de 121 vezes a raiz quadrada de 100. Então deu o quê? Raiz quadrada de 121 dá 11 e raiz quadrada de 100 dá 10. Então ficou o quê? 11 vezes 10 dá 110. Use essa ideia para efetuar outras operações aí que vai aparecer. Aqui, raiz quadrada de 62.500, raiz cúbica de 216.000, e aí vem as resoluções. 625 vezes 100, tá? Então, raiz quadrada de 625 vezes a raiz quadrada de 100, deu 25 vezes 10, 250. B, raiz cúbica de 216 vezes a raiz cúbica de 1000, que dá 6 vezes 10, que é igual a 60. Mostre que 25% elevado a meio é igual a 50%. Então, feito isso aí, vocês chegaram lá que 25 centésimo, raiz quadrada de 25 centésimo é igual a 5 décimo, tá? E aí ele queria em porcentagem, ficou o quê? 50%. Qual é o inverso de raiz quadrada de 10? Represente esse número como uma potência de 10. E ficou dessa forma aí, ó. 1 sobre a raiz quadrada de 10, que é igual a 10 elevado a meio, ok? Simplificação de radicais. Um reservatório em forma de cubo deve comportar 1.728 metros cúbicos de água. Qual deve ser a medida de sua aresta? Vamos descobrir?
Então ficou assim, o volume do cubo é V, que é igual a ao cubo. Como V é 1728 metros cúbicos, temos que A ao cubo é igual a 1728. Então nós vamos fazer o quê? Vamos extrair a raiz cúbica de 1728 e chegarmos ao resultado. Podemos determinar essa raiz por tentativa, também podemos usar a propriedade dos radicais para determiná-las. E ficou assim, fatorando 1728 ficou o quê? 2 à sexta vezes 3 ao cubo. E aí nós fizemos o quê? Usamos as propriedades, separamos todo mundo aí, ficou o quê? 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Então logo a aresta deve medir 12 metros, né, de lado, ou aresta, tá ok? As propriedades radicais permitem simplificar e calcular a raiz que resolvia o problema. Confira, calculando 12 ao cubo, que é igual a 1728. Então ficou assim. Veja mais exemplos de simplificação de radicais. Então você tem aqui o exemplo 1. Raiz quadrada de 8 é igual a 2, raiz quadrada de 2 ao cubo, que é raiz quadrada de 2 vezes 2, né? E isso aí depois feito ficou o quê? 2 raiz de 2. Usei uma faturação para simplificar a raiz quinta de 224, fez a faturação também e chegamos a 2 raiz quinta de 7. Sabendo que raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,24, vamos calcular o valor aproximado de 245. Fatorando 245, chegou a 7 ao quadrado vezes 5, né? E aí, quando você vai fazer isso aí usando as propriedades, ficou o que? 7 vezes a raiz quadrada de 5, que é aproximadamente 15,68. Ok, gente? E veio essa lista aí de simplificação de radicais, cada um foi feito aí, né? Usamos toda a faturação para estar fazendo isso, para depois ir simplificando esses radicais. Gente, presta atenção, que tudo nós usamos faturação. Tá? E quem não assistiu essa aula de faturação, voltem lá nessa aula, verifiquem como que é feito para vocês usarem. Nós podem ver que tudo que está sendo passado aqui nas aulas a gente está usando mais para frente. Então, porque eu sempre falo que a matemática é a espiral, tá? Então tudo você usar é um espiralado. Então você vai sempre partindo das 4 operações para resolver operações mais complexas, tá? Então eu espero que vocês se atentem a isso, tá bom? Pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula e eu peço sempre se inscrever no canal, clicar no like, né? Compartilhar com os amigos de vocês, que para mim é um grande prazer. Ficamos por aqui, desde já agradeço a todos vocês e até a próxima. Tchau, fique com Deus.